Já aqueceu aí? Então vem pro campo. Hora de falar de futebol. Este é o canal Esporte Total Futebol trazendo mais atualizações interessantes para você. E hoje é dia de Grêmio pela Copa do Brasil. Vou falar da partida, trazer motivos para acreditar na classificação do Grêmio e mais atualizações sobre o tricolor aqui. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, é certo? Acesse nosso site www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, motociclismo, Fórmula 1 e claro, nosso amado futebol. Lembrando que em dia de jogo criamos aqui no site o link com tudo sobre a partida em questão, com atualizações pré e pós-jogo. Volte aqui depois para ver os gols, coletiva com o técnico e muito mais. Vamos então às atualizações. Onde passa o jogo? O jogo tem transmissão do Sport TV, TV fechada, e Premier, streaming. O jogo entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil está mantido para esta quarta-feira, 12, às 19 horas. Pelo menos por enquanto. Segundo o diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, situação do ciclone extratropical previsto para Porto Alegre nesta quarta está sendo monitorada. Conforme a Defesa Civil de Porto Alegre, as chuvas devem aumentar ao longo do dia de hoje, com índices entre 60 a 100 milímetros em dia e fortes rajadas de vento entre 70 e 90 km por hora. Para passar das quartas de final, o Grêmio precisa de uma vitória simples. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A classificação rende mais R$ 9 milhões aos cofres do clube. Você acredita, torcedor? 5 motivos para acreditar na classificação gremista. 1. Tradição copeira. 2. Histórico contra o Bahia. O Grêmio encarou o Bahia 4 vezes na história da Copa do Brasil e avançou em todos os confrontos, 1989, 2005, 2012 e 2019. 3. Força em casa. Em 19 partidas como mandante, sendo 18 na arena, o time acumula 14 vitórias e 4 empates, para mais de 80% de aproveitamento. 4. Atuações recentes e Soares presente, se não acontecer novamente de sentir dores no aquecimento, como na primeira partida, Soares estará em campo. 5. Esquema consolidado. O esquema com 3 zagueiros passou a ser utilizado com mais frequência a partir do Grenal vencido na Arena, e a equipe venceu 7 jogos em 10 disputados. A tendência é que a estrutura seja mantida nesta noite. Provável time: Grêmio, Gabriel Grando, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, Vilazanti, Carvalho e Reinaldo, Bitelo, Cristaldo e Luiz Soares. Técnico: Renato Portaluppi. Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Cano e Ryan, Rezende e Acevedo, Ademir, Caule, Mugni, e Kaique, Everaldo. Técnico: Renato Paiva. Após este jogo, o Grêmio terá uma folga no calendário e só voltará a campo no dia 22 de julho, diante do Atlético Mineiro, pelo Brasileirão. O jogo contra o Corinthians, que aconteceria no dia 15, foi adiado. Esta folga seria utilizada por Soares para se tratar na Espanha, porém isso foi desmentido segundo fontes de hoje e o atleta deve ficar em Porto Alegre para concluir este tratamento. Esta é a informação divulgada nesta quarta-feira pelo jornal El Observador, do Uruguai. A ida do centroavante para a Europa era especulada há mais de uma semana e chegou a ser cogitada inclusive pela diretoria do Grêmio. Fontes próximas ao jogador afirmaram que ele não irá tratar do problema com o médico que o operou ainda em 2020. De acordo com o Observador, o técnico Renato Portaluppi teria questionado Soares se ele não gostaria de ir para a Espanha depois da decisão desta quarta-feira contra o Bahia, válida pela Copa do Brasil. Companheiro de Soares na seleção do Uruguai, o ex-zagueiro Lugano revelou uma conversa com o pistoleiro sobre as dores no joelho que vem afetando o centroavante cada vez mais no Grêmio. É um jogador que tolera a dor e vai até o limite, resumiu em entrevista para a ESPN na última segunda-feira. O uruguaio também citou um momento a piora que Soares passou no Atlético de Madrid. Simeone até brincava. Estamos chegando na zona Soares. A lesão, segundo o defensor, não tem retorno, a tendência é piorar ou parar um pouco, diminuir a inflamação. Lugano elogiou a maneira como o técnico Renato Portaluppi vem conduzindo a situação. Renato é malandro. Não joga no sintético, não fazem viagens longas. Sabe dosar o Soares.
Lugano também contou que fez o mesmo procedimento que o camisa 9 gremista deverá ser submetido. Inclusive, o médico foi o mesmo, Ramon Colgato. Acho que ele vai fazer as células-tronco, que reduzem a inflamação, com o médico da Espanha. Fiz esse procedimento com ele antes de chegar a São Paulo. É uma infiltração que desincha a região que é mais urgente. Mas não é mágica. Desincha imediatamente, alivia. O confronto diante dos baianos também deve marcar a despedida do Meia Vina. Contratado por empréstimo junto ao Ceará, o camisa 11 tem negociação avançada com uma equipe do futebol árabe, que não foi revelada. A confirmar a saída do jogador, os gaúchos vão receber um valor pela taxa de vitrine. Apresentado na última segunda-feira, Iturbe ainda não tem condições legais para atuar. O atacante argentino, naturalizado paraguaio, não teve o seu nome regularizado no BID a tempo. Dessa forma, o atleta deverá estrear contra o Galo, na 16ª rodada do Campeonato Nacional, dia 22 de julho. O Arsenal, da Inglaterra, enviou representantes para Porto Alegre para analisar e enviar uma proposta ao Meia Bitelo, do Grêmio. A expectativa é que o documento oficial chegue nos próximos dias. O grupo irá assistir ao duelo diante do Bahia, pela Copa do Brasil, na Arena. Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, o tricolor quer 10 milhões de euros pelos 70% que detém do atleta. O restante pertence ao Cascavel. A CBF divulgou nesta terça-feira os áudios do VAR da partida entre Grêmio x Botafogo, com análise dos lances pelo presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. Um deles, de suposto pênalti de Marçal em Bitelo, causou reclamações do técnico Renato Portaluppi. O ex-árbitro, porém, concordou com a decisão de Flávio Rodrigues de Souza, que apitou o jogo na Arena. A jogada em questão aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo. Bitelo recebeu na área, deu um toque para tirar de Marçal e caiu, mas o árbitro não marcou a penalidade. Naquele momento, o confronto estava empatado sem gols. O Botafogo venceu por 2-0. Um dos trechos diz: tudo certo, tudo legal. Tem o braço, a camisa estica um pouco, mas é leve, não é o que derruba ele, Bitelo. Ele sente esse contato e cai, disse Flávio Rodrigues de Souza. Normal. Tem esse contato do braço, mas não é impactante para ele, Bitelo. Cair não é o suficiente para derrubar, confirmou o VAR. O Corinthians está ciente do interesse do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, em Luan e avalia duas hipóteses para liberar o atacante aos gaúchos. O problema é que uma delas é praticamente inviável e a outra custaria um valor muito significativo aos cofres tricolores. Ciente de todas as informações do negócio, a direção gremista ainda analisa se fazendo uma investida pelo atleta de 30 anos. Em um mundo ideal, para paulistas e gaúchos, Luan pediria a rescisão contratual, o que seria imediatamente aceito pelos paulistas, sem a cobrança de qualquer tipo de multa. A partir daí, o meia-atacante estaria livre para negociar salários com o Grêmio nos termos que o clube gaúcho estivesse disposto a pagar. O problema é que, neste cenário, o atleta teria de abrir mão de quase 5 milhões de reais que tem direito até o término do contrato com o clube de Itaquera, válido até dezembro de 2023, algo que as partes acreditam ser muito improvável que aconteça. A outra hipótese, mais viável, é que Corinthians e Grêmio cheguem a um acordo para que, ao menos pelos próximos 6 meses, o clube paulista banque parte dos salários de Luan. Esta ideia é vista com bons olhos pelos dirigentes corintianos. Contudo, ainda assim, o atacante não seria um reforço barato para o tricolor. Hoje, Luan recebe um salário de R$800 mil mensais. Se o Corinthians concordasse em pagar metade, ainda assim o Grêmio teria que arcar com R$400 mil mensais, um valor significativo para um atleta que não atua em alto nível há quase 6 anos e com histórico de problemas extracampo. Era isso por hoje. Você que sabe que encontra muita informação aqui no nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes, e no nosso site. Se você chegou até aqui, deve ter gostado do conteúdo. Certo? Então esperamos o seu comentário, sua interação, nós responderemos sempre o seu comentário. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de automobilismo. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia.
Um grande abraço e até a próxima atualização e claro, até a próxima corrida, que é sempre narrada aqui no canal. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.